Capítulo 5. O clímax. A última areia. O som incessante do relógio de parede marcava 9h47. O salão principal da mansão Blackwood estava mergulhado em uma penumbra estranha, onde as sombras dançavam ao sabor das velas tremeluzentes. A tempestade lá fora rugia como uma criatura viva, ecoando a fúria contida no ar. Arthur sentia o coração pulsar como um tambor de guerra, enquanto encarava a enigmática doutora Lillian Graves. A tensão entre os dois era quase sólida. O tempo ali parecia se contrair, como se estivesse prestes a explodir. "Você matou Richard, não é?" Arthur disparou, a voz firme, porém carregada de emoção. Seus olhos estavam cravados nos dela, em busca de um vestígio de arrependimento. Mas encontrou apenas uma quietude perigosa. Lillian curvou os lábios em um sorriso lento, sombrio. Um sorriso de quem já havia atravessado a linha do retorno há muito tempo. "Sim", ela respondeu sem hesitar. Ele sabia demais, e o que ele sabia era perigoso demais para permanecer vivo. Arthur sentiu um arrepio subir pela espinha. Aquilo não era apenas um assassinato, era parte de algo muito maior. Richard era um vigilante do tempo. E você? Qual é o seu papel nisso tudo? Ela inclinou levemente a cabeça, como quem observa uma peça de xadrez prestes a cair. "Você está perto, Arthur, mas ainda não vê o quadro completo. Richard não apenas guardava os segredos do tempo. Ele tentava moldá-lo, controlá-lo. E para isso, se aliou ao único homem que ousou desafiar as leis naturais, Elijah Vane. O nome caiu como uma lâmina. Elijah, sempre ele, sempre no centro de tudo. Mas Richard matou Elijah. Arthur murmurou quase para si mesmo. "Sim, em 1953, mas o que ninguém sabe é que Elijah deixou um legado. E esse legado não era um segredo, era um chamado, uma continuação, uma herança." Lillian ergueu os olhos e por um momento eles brilharam como se refletissem outro tempo, outra era. Elijah Vane era meu avô. A revelação atingiu Arthur como um trovão. O quebra-cabeça começava a se montar de forma sombria e inevitável. "Richard destruiu o relógio da perdição", ela continuou. "Achava que poderia se libertar de sua maldição. Mas o tempo não aceita ser desafiado sem custo. Ele exige equilíbrio, e o preço é sempre o sangue." Arthur cambaleou um passo para trás. "Relógio da perdição, maldição, do que você está falando? A maldição que recai sobre todos que tocam o tempo. Quando alguém altera o fluxo natural, algo precisa ser tirado. Nada vem de graça. Richard sabia disso. Tentou burlar o ciclo, mas tudo o que conseguiu foi atrair o tempo contra si. O relógio de parede parecia acelerar. Ou seria apenas a percepção de Arthur, distorcida pela revelação? Os vigilantes do tempo não eram apenas guardiões, eram prisioneiros de sua própria escolha. E quando Richard quebrou o relógio da perdição, ele libertou a sentença de todos nós. Lillian então ergueu um objeto que escondia sob o manto escuro. Um relógio de areia, diferente de todos que Arthur já vira. A areia era escura, quase negra, movendo-se lentamente como se o tempo estivesse coagulado ali dentro. "Agora é a sua vez", ela disse, com uma calma que era mais aterrorizante do que qualquer grito. "O seu relógio está prestes a parar." Arthur olhou instintivamente para o seu próprio relógio de areia. Um único grão restante. Uma última chance. Um último segundo. E então, ele caiu. O som do grão tocando o fundo ecoou como um tiro no silêncio da mansão. Um som seco, final. Arthur sentiu o ar sumir dos pulmões. Sentiu o mundo inclinar-se, a realidade parecer se desmanchar em fragmentos de memórias, vozes e sombras. "Agora você entende", disse Lillian dando um passo à frente. "O tempo sempre vence." Mas Arthur,
Mesmo com o peso da maldição sobre os ombros, apertou os punhos. Ele não estava pronto para cair. Não sem lutar. Não sem respostas. O tempo podia ser implacável. Mas ele ainda tinha algo que nem mesmo os vigilantes do tempo podiam controlar: a vontade de mudar o próprio destino.